Oi, gente. Um novo inquérito autorizado pelo ministro André Mendonça parece ser uma cortina de fumaça para cobertar a conexão do Flávio Bolsonaro com o Banco Master. A gente vai falar sobre isso aqui e vai trazer também a fala do Reinaldo Azevedo, que vai desmontar algumas coisas que estão sendo ditas por aí. Então é muito importante compartilhar o vídeo e assistir até o final, porque a gente vai trazer análise e comentários. Vamos lá. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Enquanto isso, seus aliados seguem fora do foco. A investigação mira em suspeitas de tráfico de influência em negociações sobre a liberação da cannabis medicinal no Ministério da Saúde e corrupção. Na Band News, o jornalista Reinaldo Azevedo classificou a medida como uma pescaria aberta. Lulinha tem atuação no ramo em parceria com a empresária Roberta Luxinger, que é amiga dele. A APF, inclusive, apurou um suposto elo entre Lulinha, Roberta e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, operador das fraudes contra aposentados e pensionistas. Eu não sei se a Folha manteve, deve estar sim no presente, mas esse troço já não existe mais, não andou, não caminhou, e vocês vejam que aí é o que se chama mutação de investigação, porque a investigação era se tinha influência ou não tinha influência na questão do INSS, e agora, pelo visto, se vai abrir um inquérito específico sobre esse caso que não andou, não existe esse programa. Ah, não! Tem um detalhe sobre isso. Lembram do sigilo bancário do Lulinha? Foi quebrado. E não encontraram nenhuma conexão dele com o Careca do INSS. Mas aí a investigação vai mudando e vai passando por mutações. Por quê? Porque querem encontrar no filho do Lula uma forma de atingir o Lula para desviar a atenção. Gente, o Flávio Bolsonaro, é o Tariflávio, né, para ser mais preciso, né? Ele está enroladíssimo com um monte de escândalos. O dinheiro que ele pediu para o Daniel Vorcaro é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Até um antigo aliado, o Antônio de Paula, né, que é o oportunista da vez aí, enfim. Mas tá dizendo que porque é do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo sobre isso, se investigar vai encontrar mais coisa. Mas querem desviar a atenção. Vamos ouvir o Reinaldo. Mas aí teria contato com não sei quem no Ministério da Saúde. Existe o programa? Se fez alguma coisa? Existe algum ato de ofício? Mas pelo menos você abre um inquérito. E você vai chegar à conclusão que não tem nada. Mas claro, manter um inquérito aberto sempre é um... né? Pelo menos garante um empate. Tem um inquérito aberto para o Dark Horse e agora tem um inquérito aberto para isso. Só que o Dark Horse tem 62 pau que foram transferidos. E aqui não tem nada ainda. Isso aqui é o que se chama, por enquanto, pescaria. A defesa... Detalhe, 62 milhões e a investigação está indo muito devagar na conexão do Flávio. E tá com cara de blindagem, mas enfim. do Lulinha se manifestou hoje em entrevista ao Metrópolis. Antes de continuar acompanhando o vídeo, se inscreva no canal da Mídia Ninja. Eu vou pedir acesso, estou pedindo acesso imediato a isso. Eu nem poderia te dizer, olha, me negaram acesso, não tive acesso. Não, isso foi uma notícia recente e nós vamos imediatamente requerer o acesso a isso. E aí, então, espero que seja dado acesso para que a gente entenda o motivo dessa separação, dessa nova linha, o que existe aí. Eu preciso ver documentos, fatos, até se há uma nova teoria de investigação, eu preciso conhecê-la adequadamente. Mas, por enquanto, tudo que eu sei é o que vocês sabem. Na verdade, vocês provavelmente sabem mais do que eu, porque a pauta nesse inquérito tem sido assim, né? A imprensa avisa os advogados do que vai acontecendo. Conversamos muito brevemente, eu dei a notícia para ele assim que soube, mas a verdade é que a conversa é muito pouco frutífera nesse estado de desconhecimento. Uma coisa é a gente conversar, uma coisa é bater um papo, mas essa conversa de advogado, por exemplo, tá, como vamos lidar, o que fazer, por que ele decidiu isso, o que está acontecendo, nada disso na conversa técnica de advogado, ela pode ser feita sem ver, sem conhecer o que está acontecendo. E as primeiras coisas que eu pensei, naturalmente, foram, muito bem, mas o que justifica a competência do STF? Essa é uma pergunta que tem que ser indagada. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal acionou a AGU contra decisões de Mendonça que ampliaram o controle sobre o caso do INSS. Nos bastidores, agentes classificam a exigência de notificar as trocas na equipe investigativa como uma interferência descabida. A extrema-direita tenta associar o nome de Lulinha a escândalos, enquanto Flávio Bolsonaro segue atolado em vários. Espera-se que Mendonça tenha a mesma disposição para julgar o caso do filme Dark Horse, no qual é relator. Até agora, o negócio investigado não aconteceu. A influência ainda precisa ser demonstrada e o benefício também. Então, a investigação vai apurar se existiu aquilo que, por enquanto, ainda não apareceu. É um roteiro curioso.
investigar para descobrir se a suspeita tem onde se apoiar. A sensação é de déjà vu. Mudam os personagens, mas o roteiro é o mesmo. E a gente sofre com o risco de transformar suspeitas em espetáculo perto das eleições. Estamos vendo a Lava Jato 2.0, infelizmente. Mas tem um detalhe importante. Nunca é demais lembrar a diferença entre Lula e Bolsonaro na questão filhos. Bolsonaro disse que trocaria todo mundo para proteger a família dele. Lula deixou absolutamente claro que se o filho dele tivesse qualquer coisa de errada, ele teria que se entender com a justiça e que ele não levantaria um dedo para protegê-lo. É sempre bom lembrar essa distinção, né? Essa diferença. Vale lembrar que Mendonça também mandou tirar do ar posts que relacionavam Flávio com Daniel Vorcaro e milícias do Rio de Janeiro. Já na CPI do crime organizado, o ministro barrou a convocação de Ibanez Rocha, que prestaria esclarecimentos sobre operações financeiras entre o BRB e o Banco Master, gerando indignação. Eu sempre falei e sempre vou falar que nós vivemos num império em que a premissa constitucional do artigo 5º é que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Só que no Brasil, uns são mais iguais que outros. Quando é para agir de forma contundente contra pobre e preto, vale tudo. As leis funcionam, o Código de Processo Penal funciona, o Código Penal funciona, a Lei de Execução Penal funciona. Eu acho que não só funciona, às vezes funciona mal. Porque contra as pessoas mais pobres e mais frágeis, todo tipo de coisa que pode explorar o seu desconhecimento da lei é feita também. Ou seja, ela funciona mal para punir e para sugar daquele mais fragilizado. A lei protege as grandes corporações, os lobbies poderosos, não é? Esses têm muita influência sobre o sistema legislativo, que é uma consequência do que é o capitalismo, né? Eu venho falando sobre isso aqui no canal. A gente não pode abrir mão da crítica ao sistema capitalista e suas consequências. O capitalismo produz uma sociedade extremamente desigual, com concentração de riqueza e de poder nos super ricos e nas grandes corporações empresariais. As grandes corporações empresariais não pegam esse dinheiro, esse poder e ficam sem fazer nada. Eles financiam políticos, eles compram. O próprio Daniel Vorcaro lá e o Zettel colocaram milhões de reais na campanha do Bolsonaro. Vocês acham que foi de graça? Não foi. Foi para comprar influência política. E eles, ao comprar influência política, pressionam e usam de 1001 artimanhas e advogados muito bem pagos, escritório de advocacia, conhecimento por dentro, tudo para prejudicar o trabalhador, para prejudicar o consumidor, para prejudicar o cidadão. Você que paga plano de saúde, você, quando precisar do plano, entendeu? De alguma coisa mais cara, o plano vai negar. E se você não tiver recurso e conhecimento de advogado e condições de ir na justiça garantir seu direito, você vai ficar sem. E mesmo que você vá, você corre o risco de perder. Porque eles têm tanto dinheiro e tanto poder. A classe trabalhadora precisa compreender isso. As instâncias, às vezes, nem o pobre, nem em segunda instância vai. É transitado em julgado em primeira instância. Agora, quando a gente tenta fazer a apuração de qualquer conduta que envolva crimes de colarinho branco, crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculado, crimes envolvendo os agentes políticos, crimes envolvendo outros agentes de outros poderes, nós temos decisões que, com todo respeito, eu tenho que me curvar à decisão judicial, porque a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas a advocacia do Senado está, eu, enquanto presidente, recorrendo de todas as decisões que, de alguma forma, vêm inviabilizando, que é essa palavra que a população tem que saber. A população tem que entender que a CPI do crime organizado, ela está tentando com toda isenção e responsabilidade, tanto da parte do relator como da minha parte enquanto presidente e do vice-presidente senador Hamilton Mourão, que a gente apure. Olha, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Mas teve blindagem. Teve blindagem para determinados políticos. Feita por quem? Pelo terrivelmente evangélico. É bom lembrar, mas enfim. Agora, não é razoável que nós tenhamos aí, a gente aprova que numa comissão parlamentar de inquérito, oitiva de testemunha, o Supremo vem e fala, a testemunha não é obrigada a comparecer.
Convocação não é obrigado a comparecer. Transferência de sigilo não é obrigado, invalida e não vai fornecer. Olha, então não quer que se apure? Por que não quer que se apure? É isso que tem que ser questionado. Quem nada deve, nada teme. Enquanto Jair Bolsonaro blinda os filhos, Lula afirmou ao podcast Inteligência Limitada que, se existirem provas contra Lulinha, ele deverá responder à justiça como qualquer cidadão. Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado no contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Eu já ouvi várias histórias. Você deve ter ouvido. É dono disso, é dono daquilo. Eu vou te contar. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro. Sabe? Parece um carro de ouro. E qual é a verdade? Então, deixa eu te contar uma coisa de coração. O Roberto Tivita, o dono da revista Veja, estava no Sírio Libanês internado. Em 2006, eles fizeram uma campanha difamatória contra o meu filho. Eu, a Marisa, o doutor Calil e a assistente do Calil, que eu queria, e eu fui, sabe, para fazer um gesto de humanidade. Sabe, desejar breve restabelecimento dele. E aí? A hora que ele me viu chegar, ele falou, obrigado, presidente, por ter vindo aqui. E a minha mulher ficou dali fora, Marisa. A dona Marisa não gosta de mim, né? Porque eu menti a respeito do filho dela e não provei nada. Ele falou? Falou, na minha frente, do Calil, da assistente da Marisa. Então, quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... Mas não ajudaria ele a falar alguma coisa? Não ajuda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele tá onde? Tá na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá pra cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo pra proteger. É o certo. Ele vai vir pra cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. O detalhe é que ninguém precisa provar a inocência, né? Quem tem o ônus da prova é quem acusa, né? Mas no Brasil, aqueles que estão do campo progressista parece que precisam provar a inocência, porque a narrativa dominante é que se tem qualquer ligação com a classe trabalhadora, defendeu alguma coisa da classe trabalhadora, no caso do Lula agora está defendendo o fim do 6x1, deve ter feito alguma coisa errada, deve estar ligado com coisa errada, né? Essa é a narrativa. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Essa diferença é muito grande. Nunca se ouviu falar de Lula querendo interferir em investigação para favorecer quem quer que fosse da família. Diferença muito importante. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O pix do canal é andretj@terra.com.br. Eu estou lançando meu livro Canto Escuro no dia 14 de agosto. Vou trazer mais detalhes em breve, fiquem ligados. E se você gosta do canal, você pode se tornar membro, apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando os cursos. Tem link explicando isso no comentário fixado. Sim, você pode ganhar dinheiro divulgando. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Um abração, fique na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.